Que o Kiss não quer mais saber de música, a gente já sabe, né? Agora, chamar o Ace Frehley de novo, dá um tempo. Eu acho que você já deve ter ouvido o quanto eu sou fã de Kiss. Foi a banda que foi porta de entrada para que eu pudesse gostar de música, de metal de uma maneira geral. Foi através dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a serviço de Satã, que eu consegui encontrar outras bandas de rock, outras bandas de metal que eu pudesse me apegar. Até conhecer o Kiss, o que tocava na minha casa era música clássica e Beatles. Não que isso fosse ruim, muito pelo contrário. Música erudita não é uma coisa que eu ouço hoje em dia, mas também contribuiu para a minha formação musical. Foi por causa dela que eu fui querer aprender um instrumento, mas isso é assunto para outro vídeo. Então foi através do Gene, através do Paul, através do Peter e do Ace que eu comecei a gostar de rock, através de um vizinho. Todos vocês que acompanham aqui o vlog do Diário do Perrot já devem saber mais ou menos essa história. E é óbvio que uma banda grande, e eu sempre falo isso, estou quase sempre sendo repetitivo, uma banda grande passa por momentos irregulares na sua carreira. Ela não vai conseguir manter o pique da remada, como diz um comentarista esportivo, durante, sei lá, 30 anos. É muito difícil fazer isso, você conseguir lançar discos fantásticos durante todo o período da sua carreira. Eu acho que a gente sempre vai se lembrar de grandes bandas que lançaram excelentes discos quando isso aconteceu num período curto. Um ótimo exemplo disso são os Beatles. Eles gravaram ali aqueles discos naquele períodozinho de 4, 5 anos e simplesmente se eternizaram. Se bem que os Beatles é um caso à parte, né? Eu estou falando da melhor banda do mundo e que influenciou todo mundo no meio artístico musical. Desde até do campo erudito até o rock, no punk. Quem disse que não foi influenciado pelos 4 meninos de Liverpool não esteve no planeta Terra, pelo menos nos últimos 60 anos. Mas Beatles também não é assunto, o assunto aqui é Kiss. E o que eu estava querendo dizer é o seguinte, a banda já tem mais de 40 anos de carreira. Eles lançaram o primeiro disco em 1974, o homônimo, o Kiss. E sim, eu escutei toda a discografia do Kiss. É uma das poucas bandas que eu posso falar muitas coisas pelo convívio, pelo contato com a obra, através de videografias, através também dos próprios CDs. Se você me perguntar se eu já fui a algum show do Kiss, eu vou ficar te devendo. Embora a banda tivesse vindo ao Brasil em algumas oportunidades, eu não estive lá e não assisti. Mas também isso pode ser assunto de um outro vídeo. A grande questão é que o Kiss, desde ali da década de 80, quando lançou o Animalize, que para mim naquela fase é o último grande disco, embora você possa ir torcer o nariz, a banda já, tipo, vamos aqui ganhando nosso dinheirinho, tô em primeiro lugar, mantenho minha marcha aqui direitinho, eu tô a 500 segundos de distância do segundo lugar, ninguém vai mexer comigo. Aí lançou o Crazy Night, Asylum, Hot in the Shade, são álbuns que eu tenho, sabe, não é bem aquilo que eu curto no som da banda. Ali a banda tá soando pasteurizada, muito preocupada com o que estava tocando na época, né, que eram os glands, as bandas glands, o hair metal, estava muito preocupado com a imagem nos videoclipes, mulheres, etc, etc. Não curto. Quando chega ali no Revenge, caramba, putz, esse é um descasso. Infelizmente é a despedida, quer dizer, na verdade ele não gravou o disco, mas serve como sendo a despedida do Eric Carr, que veio a falecer de câncer na garganta e é substituído pelo Eric Singer e muda a gig, né? Ali a gente já tinha o Bruce Kulick, mas aí a gig passa a ser formada pelo Gene, pelo Paul, pelo Eric Singer e pelo Bruce Kulick.
Beleza, a banda parecia ter se reencontrado. Na minha opinião, o Revenge é o melhor CD do Kiss desde o Animalize, né? E aí veio aquela coceirinha. Veio a primeira coceirinha. A coceirinha da nostalgia, a coceirinha dos dólares surgindo nos olhos do Gene, veio a coceirinha do dinheiro, veio a coceirinha do fato novo, precisamos fazer alguma coisa. Se a gente não está tão inspirado para entrar dentro do estúdio, para fazer um disco melhor do que o Revenge, que é o melhor álbum que a gente entrega depois de muito tempo, o que a gente pode fazer? Por que não chamar Peter e Ace? Como você fã de Kiss sabe, todo ano, hoje em dia eu não sei, pouco se fala a respeito disso, rolava o tal do Kiss Convention. Kiss Convention é, como o nome já diz, uma convenção que reúne todos os fãs de Kiss em alguma cidade, mas reúne fãs do mundo inteiro. É como se fosse uma Comic Con, só que de fãs de Kiss. E nessas convenções, né, que servia para reunir todo mundo que curtia a banda, o Peter e o Ace começaram a ser convidados. Mas o Peter, assim, eu conheço alguns vídeos, né, de imagens do Peter participando dessas homenagens, e ele até integrou ali um pequeno setlist da banda, tocando alguns sucessos nas quais ele era o vocalista. Então, a partir daquele encontro, ele fomentou o desejo no coração daquele menino Chaim Witz, ou se você preferir, Gene Simmons, e ele começou a pensar no que poderia fazer de reunir a gig, a Mark I do Kiss. Reuniu, foi uma das maiores notícias daquele ano, a reunião do Kiss com a formação original e a volta das máscaras, porque do Lick It Up até o Revenge, o Kiss tocou desmascarado, já tinha revelado sua face ali no Lick It Up. E a volta das máscaras, mais a formação original, foi sim uma das notícias mais importantes daquele ano. Muito bem, o Kiss volta com a formação original depois de um Unplugged que foi arrebatador, e não é porque eu sou fã de Kiss não, pra mim é um dos melhores Unpluggeds da MTV, em termos de produção, em termos de som, repertório. Eles optaram por alguns lados B que eu curto muito, e o fã de Kiss gosta de lado B, o fã de Kiss curte lado B. Foi sensacional, a banda voltou a excursionar e até quis lançar um disco que é um dos maiores engodos da história do Kiss, por que não dizer da história do rock, o Psycho Circus. É um disco fake, que na verdade é uma coxa de retalhos, ou como eles gostam de dizer, um Frankenstein, né? Apesar dos quatro estarem ali promovendo o disco e ter tido a turnê, a Psycho Tour, se eu não me engano, o nome é esse, aquele disco não foi feito pelo Kiss, aquela bateria não foi gravada pelo Peter Criss, e muitas daquelas guitarras já tinham um guitarrista atual do Kiss, o Tommy Tyers. Inclusive dizem que tem até a guitarra do guitarrista anterior, do Bruce Kulick. Se você tem alguma dúvida do que diz essas histórias, de quem gravou, de quem não gravou, eu vou deixar um link aqui com a discografia do Kiss, escrita por dois grandes amigos. Além de amigos, são entendedores do riscado. Vocês vão saber tudo o que estava por trás da produção de cada álbum e vão conhecer essas histórias. Vão saber quem foi os singles, quem foi número 1, quem que foi disco de platina, disco de ouro e etc. Muito bem, passada aquela fase ali do Psycho Circus, os problemas que a banda tinha, ou melhor, os problemas que o Peter e o Ace tinham ad eternum, se revelaram novamente. O Ace com relação ao álcool e o Peter em relação às drogas e ao álcool, e o resultado foi que a banda foi se dissolvendo novamente, e primeiro o Ace, se eu não me engano, saiu, e depois o Peter, que também os motivos eram financeiros, ele não concordava com a parte que ele recebia naquela reunião, saiu da banda. Se eu invertir aí quem saiu primeiro, você me desculpa, mas eu acho isso extremamente relevante para o que nós estamos falando agora. Muito bem, a banda assumiu que a marca daquele momento seria o Gene, o Paul, esses são imutáveis, ou melhor, são imexíveis, como diriam o ex-ministro, e ficaram Tommy Thayer e Eric Singer. E a banda, como eu usei de exemplo, foi ali dirigindo seu carro naquela velocidade ali. Eu já estou
trilhardária, porque milionária não pode ser um termo para se usar pro Kiss, né? Eu já estou trilhardário, já faço os meus projetos ali de cinema, eu lanço meus DVDs solos, meus discos solos, como o Paul Stanley fez com o ótimo Live to Win, e inclusive os integrantes funcionários, Eric Singer e Tommy Thayer, também tinham seus projetos. O Tommy Thayer, para dizer a verdade, é um produtor do Kiss, é alguém que trabalha ali na máquina do Kiss. Se você não sabe disso, procura ver os créditos do Second Coming ou dos DVDs que o Kiss lançaria durante toda essa fase. O Tommy Thayer está sempre por trás, ele é um profissional muito competente nisso. E aí, muito bem, o Kiss continuou, né? Lançou o Kissology, aquela história toda. A gente começou a conhecer aquilo que a gente já sabia através de vídeos piratas, de bootlegs e tal, um conhecimento que a gente, na verdade, só reafirmou através das videografias oficiais que o Kiss lançaram. E o Kiss ficou ali, naquela, mantendo a carreira, e até que lançou um disco novo, lançou o Sonic Boom. Não vai me bater, pelo amor de Deus, não é um disco que eu gosto tanto. Quando ele saiu, eu até falei assim, pô, esse álbum é legalzinho, né? Fiquei mais feliz pelo fato do ineditismo. Quando a banda lançou o Sonic Boom, foi um respiro, né? Foi um alento para quem estava querendo material novo. É um disco legal, não se compara nem com Revenge, nada com os discos clássicos. Muito bem, a banda continuou, lançou o seu disco mais recente, é o Monster, que é um bom disco, que tem uma sonoridade que eles chamam mais para trás, né? Uma sonoridade old school, querendo celebrar aquele som que o Kiss construíra. Chegamos no ápice do que a gente começou esse vídeo. É sabido que no meio desse ano de 2016, o bem informado Ed Trunk disse que estava muito próximo do Ace Frehley ser convidado a voltar a integrar o Kiss. Mais uma vez é o Gene em busca do fato novo, em busca de chamar os holofotes para o Kiss, já que não produz nada musicalmente que chame a atenção. E vou aqui dar uma de advogado do diabo. Os caras já estão chegando aos 70 anos. Certamente estão com os burros lotados de dinheiro. Não estão mais com vontade de entrar dentro de estúdio, se submeter a todas as dores que é gravar um disco e colocar música para ser aprovada, para ser reprovada, para ser editada, para ser rearranjada. Os caras não querem mais isso, não querem ficar cortando verso. Olha, esse verso aqui ficou uma bosta, hein? Não escreve isso aqui, não, isso aqui tá ruim. Ou, pô, a gente podia fazer uma introdução melhor. Os caras fizeram isso a vida inteira. Quer dizer, especialmente ali no início da carreira. Depois a gente sabe que o Kiss, você vai ver nos links que eu vou colocar aqui embaixo, que o Kiss não entrou totalmente em estúdio. Isso é um outro detalhe. Então os caras precisam de um fato novo, precisam de uma novidade, precisam novamente chamar os holofotes. Então o Ed Trunk disse no meio do ano que o Ace Frehley voltaria a integrar o Kiss. A grande questão é a seguinte: por que Ace Frehley voltaria à banda novamente? Ele mesmo já confirmou que o Gene o chamou para uma reunião agora no início do ano de 2017. Eu tenho minhas suspeitas para que o Gene entre em contato com Ace para convidá-lo para novamente integrar o Kiss. E por que eu digo integrar? 1977 é um ano muito importante para o Kiss na história da banda. Foi quando ele lançou o Love Gun. O Love Gun é definitivamente um dos discos que consolidou o som da banda. É aquele disco que você fala assim, eis aqui a porta de entrada para você conhecer como que a banda seria conhecida. Para conhecer como que a banda seria conhecida, é a porta de entrada para que você pudesse entender o DNA da banda. Esse disco, qual é o disco do Kiss? É o Love Gun. Love Gun vai fazer 40 anos ano que vem. O que as grandes bandas têm feito? Tem feito turnês comemorativas para celebrar discos que foram muito importantes em sua carreira. E por que não fazer isso com Love Gun? Então talvez o que esteja acontecendo é que o Ace vai ser convidado para a turnê de aniversário de 40 anos do Love Gun. A banda vai chegar, vai colocar toda a ornamentação que serviu para a turnê do Love Gun, vai tocar o disco inteiro e certamente vai chamar
ali em algum momento especial o Ace Frehley. Agora, a grande pergunta a ser feita é a seguinte: e o Peter Criss? Bem, o Peter Criss já tem 70 anos. O cara já tinha problemas para tocar bateria quando Kiss lançou o Alive 4 com a orquestra. Imagina hoje o Peter Criss com 70 anos levando músicas que ele gravou em 1977. Mesmo que ele tenha se recuperado dos problemas que teve e que o afastaram da banda, é o Ace que hoje ainda continua produzindo discos, fazendo turnês, inclusive ele vem aqui ano que vem. Ele recentemente esteve com o Paul Stanley, que participou de uma das músicas do disco novo dele. Então a banda reativou o bate-papo com o Ace. Isso fez com que o Gene se interessasse por um fato novo na próxima grande turnê que a banda deve fazer em 2017. Essas são as minhas suspeitas. O que você acha que a banda deveria fazer? Eu acho que a banda deveria terminar. Faz uma turnê comemorativa agora em 2017, tá? Chama aí os ex-integrantes que estão vivos. Chama o Ace, beleza. Chama o Peter. Ah, mas ele não consegue tocar, beleza. Ele pega o tamborete dele, senta ali no meio do palco, canta Beth. Participação especial, vai ser ovacionado, sabe? Toca os lados bass. Faz uma turnê, a verdadeira Farewell Tour. Sabe, não é uma pegadinha com fã para você gastar o seu dinheirinho e lá ver a banda e daqui a pouco a banda anunciar uma volta. Faz uma turnê grande, chama a galera, celebra, sabe? Depois termina com Rock and Roll Night, como todos os shows são assim. Parece uma promessa que o Gene fez que tem que terminar com essa música. E pronto, sabe? Termina de maneira digna. Eu só posso agradecer você ter chegado até o fim desse vídeo. Se você assinar o canal, para ser notificado toda vez que tiver vídeo aqui. E aí você vai poder interagir comigo, vai poder comentar comigo. Tem novidades aí. Assiste o último vídeo que você vai ver que temos novidades prometidas para 2017. Se você curtiu, ó, dá o seu curtir. Se você não curtiu, dá o seu dislike. E a gente se vê num próximo vídeo ainda em 2016. Eu nunca posso terminar o vídeo sem antes mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Tchau!